Bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui é Tiburcio, seu amigo desenhista. Tudo bem? Eu estou aqui hoje usando a camisa da Semana Internacional de Quadrinhos, que eu ganhei de presente do Otávio Aragão, que eu fiz aniversário, ele me mandou. Bom, nós hoje vamos falar sobre um assunto bem curioso, que muita gente não vai gostar. É sobre quadrinhos. Eu já ouvi fora na internet quando eu mencionei o assunto, já tomei dura, enfim. Mas eu acho legal falar e explicar para vocês da necessidade desse procedimento quando a gente faz uma história em quadrinho. Bom, vou mostrar um negócio aqui para vocês. Vou mostrar usando o Monarca, tá? Que é a minha webcomic que eu faço na internet. Os croquis iniciais do Monarca são feitos assim, tá? Bem, com bastante simplicidade. Eu escrevo eles, todos eles, e assim ficam. Depois que eu escrevo Monarca, eu transformo todo o meu texto que eu escrevi nisso. Entendeu? Eu digito todo o meu texto e mando para o André Lassac, que é o nosso revisor. O André Lassac me devolve o texto revisado e aí eu boto o texto revisado nas tirinhas em arte final, como essas aqui, tá? Bom, sobre o que eu vou falar? Sobre justamente o André Lassac. Ele é o nosso revisor. O quadrinho, toda história em quadrinho, raríssimas exceções, como o Reizinho, né, são feitas de desenho e texto. O quadrinho, ele precisa os que precisam de texto para contar a história, eles precisam que o texto seja perfeito, sem erros ortográficos, sem erros exagerados, porque as pessoas reparam, entendeu? Infelizmente, por exemplo, vou dar um exemplo, você quer ganhar o HQ Mix, o seu quadrinho pode estar ótimo, mas de repente você trocou um SS por X lá no seu texto e não mandou para um revisor para ver, para ninguém ver, ou não revisou, deixou passar, ou não mostrou para ninguém, blá, blá, blá. Aí você pode ser simplesmente eliminado pela falha no português. Bom, eu não garanto isso, porque de repente o cara que olhar o seu quadrinho, ele pode entender tão mal de português quanto você e achar que está certo. Agora, eu me garantiria com o revisor, e é o que eu faço com o Monarca. Todas as tirinhas do Monarca, elas são revisadas pelo André Lassac. E o André Lassac, ele, além de revisor, ele também é redator. Então ele me ajuda, às vezes, a compor as frases de uma forma mais composta, mais direitinha. Ele dá uma sugestão. Ele sempre me ajuda nesse sentido. E é uma ajuda que ele faz isso muito rapidamente. Porque ele é uma tira, né? Ele passa os olhos no texto, vê os erros comuns, entendeu? Às vezes tem erros, às vezes não tem, às vezes de vez em quando ele responde para mim: teu texto está perfeito. Ah, que maravilha, que dei sorte. Então, você que quer fazer quadrinhos e que já pensou o que eu falei da última vez, em escrever sobre aquilo que você conhece, quando você escrever e você tiver a certeza de que aquele texto
é o texto definitivo. Eu vou te explicar depois como é que você faz isso, para saber se o texto é definitivo. Você tem que mandar o seu texto para um revisor. O revisor não precisa ser um jornalista. Você não precisa mandar isso para uma pessoa muito elaborada, apenas alguém que entenda mais de português que você. Pode ser um colega de escola, que seja bom em português. Pode ser uma professora de português. Pode ser alguém que entenda mais do que você daquele ponto. Lembra que eu falei que a gente não deve escrever sobre aquilo que a gente não conhece? Se a gente não conhece direito o português, a gente tem que passar essa responsabilidade para alguém. A gente tem que delegar isso para alguém que conheça muito melhor do que a gente. Entendeu? E aí, você vai ter certeza que o seu texto vai estar certinho e que ninguém vai reparar. E aí, o seu revisor vai mandar o seu texto de volta revisado e você simplesmente vai julgar ele no seu quadrinho, na sua tirinha. Esse é o meu conselho de hoje. Eu quero que você procure alguém para revisar. Pode ser sua mulher, pode ser sua mãe, pode ser seu pai, seu tio que manja de português. Procura alguém e convoca ele para revisar as suas tirinhas. Assim você vai ficar pelo menos com uma segunda opinião na hora de você publicá-las. E deixa de passar o vexame. Entendeu? Deixa de passar a situação difícil. Porque se você errar no português, lembra do chato? Vai sempre ter um chato que vai virar e vai dizer: isso não é com X, isso é com CH. Poupe-me, né? Arranja alguém para te ajudar nisso. Você não precisa pagar a pessoa, você pode fazer como eu faço com o Lazak. Eu troco por ilustrações quando ele precisa. Tá bom? Gente, um grande abraço. Bom dia, boa tarde, boa noite. Este foi o Conselho do Dia. Um abraço, desenhem bastante e continuem planejando suas tiras. Tchau!